E quando, de repente, eu soube que ia haver um encontro de estudantes em Campina Grande, em agosto. Eu disse, eu vou para esse encontro porque para conhecer as pessoas que fazem parte lá em Campina do movimento estudantil e rever as damas. E lá vou eu para Campina, nesse grupo de pessoas assim, que hoje é famosa no cinema, havia Vladimir Carvalho. E eu fui no trem com Vladimir, com Socorro, a primeira mulher de Vladimir. E ao chegarmos na estação, alguém falou, eita, Breno Nicotina já chegou. Socorro, quem é Breno Nicotina? Ela disse, Zezita, você não conhece? Ele é da Juventude Comunista e estuda no Pio X e fuma muito. E quando eu olhei, estava Breno realmente vestido de blusão de James Dean, e eu era fã de carteirinha. Ah, era não, eu sou fã de carteirinha de James Dean. E olhei para Breno e de repente eu pensei, eu vou namorar com esse menino. E não deu outro. Isso foi no dia 15 de agosto de 58 e no dia 18 eu comecei a namorar com o Breno. Quando eu conheci Breno, tinha 15, conheci no dia 18, no dia 28 eu fazia 16 anos. Aí ele me deu de presente um romance, Capitães de Areia, de Jorge Amado. E o primeiro papo foi exatamente de teatro. Ele fazia parte do grupo de Teatro Popular de Arte e ele disse, olha, a gente está montando um espetáculo e tem um papel, uma pontinha que você pode fazer. E voltei, fui falar com meus pais, né, para poder, em 58, fazer teatro. Era considerado uma menina não muito certa. Mas aí meu pai deu uma condição, que eu levasse um irmão, era mais velha, tinha 4 irmãos, 5 irmãos, e aí toda noite escolhia um para poder ir para o ensaio. E isso foi durante muito tempo, de levar os irmãos acompanhando. Aí eu prometia chocolate, cinema no domingo e etc, né? E quem mais me acompanhou, por acaso, foi o Everaldo Pontes, que é ator. Hoje ele assume que teve influência minha. De primeiro ele não falava, mas agora ele já assume. O Breno era muito, não sei se você chegou a conhecê-lo, ele era muito humano, muito sensível, né? E foi isso que foi a memória, isso foi a minha paixão. E uma pessoa que nessa época já conhecia Marx, Engels, Lenin, quer dizer, isso me entusiasmou e me estimulou, tanto no teatro como na vida de estudante, de ativista. Porque eu conheci Breno, na mesma noite ele disse que era do grupo de teatro, era da Juventude Comunista, e quando falou do teatro, claro, a paixão foi concomitante. E interessante também de educação, porque aí, quando eu entrei na juventude, tinha uma tarefa. E qual era a minha tarefa? Era ler nos bairros o Novos Rumos, ler e discutir com o grupo, o jornal do Partido Comunista, Novos Rumos. E aí me interessei, que depois eu fiz parte da CEPLA, que era o Centro de Cultura Popular, que alfabetizava. Aí foi maior o meu desejo de ser professora. O que marcou a minha relação com o Breno nessa paixão foi realmente, eu vislumbrei um outro lado dessa sociedade de classe, que até então, para mim, aí comecei a lembrar, inclusive, de cenas de memória, de cenas em Pilar, de autoritarismo dos Veloso e etc. E eu comecei a fazer essa relação. E daí para frente
continuamos fazendo teatro, estudando na Juventude Comunista até 64. Olha, a partir de 64 mudou tudo, né? Presidente da República Federativa do Brasil, ouvido o Conselho de Segurança Nacional e considerando que a Revolução de 31 de março teve como propósito dar ao país um regime que assegurasse a autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias às tradições de nossa pátria, considerando que o governo da República não pode permitir que grupos antirrevolucionários contra ela trabalhem, tramem ou ajam, sob pena de estar faltando a compromissos que assumiu com o povo brasileiro, considerando que esses atos subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e culturais, estão servindo de meios para combater a continuidade da obra revolucionária, considerando que se torne imperiosa a adoção de medidas que impeçam que sejam frustrados os ideais da revolução e preservando a ordem, a segurança, a tranquilidade e a harmonia política e social do país, considerando que esses atos perturbadores da ordem são contrários ao movimento de março de 64, o presidente resolve editar o ato institucional número 5. 13 de dezembro de 1968. E Breno foi preso, levaram para o 15RI e, na época, um general do grupamento de engenharia, era o nome Breno, era médico e trabalhava com o meu sogro, que também era médico na Federal, na Faculdade de Medicina. E ele disse: Pedro, vou tirar Breno, eu fico emocionada, vou tirar Breno do 15 para botar no grupamento. Todo mundo que estava no 15 foi parar na ilha de Fernando de Noronha. E Breno ficou, acho que foi abril até julho, agosto, que ele ficou lá no grupamento de engenharia. E eu ia visitar como irmã dele, porque ele teve 3 irmãs e uma morreu. E tinha um registro dela. Aí eu ia com as outras 2 irmãs como se fosse irmã dele. E interessante que eu me salvei de ser presa porque realmente eles foram no liceu, o exército, procurando Zezita. E não encontravam, porque meu nome de batismo é Severina de Souza Pontes. Então, alguém me protegeu e eu estou buscando para saber quem foi, porque todo mundo sabia que eu era Zezita e era Severina. Então, depois de 64, que eu me salvei porque sou Severina, e agora tem mais essa outra história, exatamente. Eu ia com o nome de Orieta, que é o nome que eu pus na minha primeira filha. E a irmã de Breno era Orieta. E tinha uma diferença de 1 ano para mim só. E eu ia com o registro de Orieta. Então, em homenagem a esse nome, eu pus o nome da minha primeira filha. A gente chegava, mostrava o documento, ele vinha da cela e exatamente, é um banco, aqueles bancos, como um banco de igreja. E a gente ficava sentado, conversava alguma coisa, tudo por alto e sem dizer nada, sem falar nada, e o tempo mais ficava calado, todos, que era muito constrangedor, muito, muito. E o medo de que Breno fosse para Fernando de Noronha ou para outro lugar, desaparecer, como os outros amigos desapareceram, né? Foram torturados. O Nego Fuba de Sapé foi morto e era amigo da gente. Meu sogro foi um comunista nos anos 40, lá no Recife, na faculdade e tal. Então, e ele, quando ele sugeriu de eu ir com o registro de Orieta,
E ele dizia para mim, não sente junto de Breno para ele não ter vontade de pegar na sua mão. Aí eu sentava, uma e outra irmã dele sentava a outra, e eu ficava mais distante. Mas só em ver, né, já era assim. E aí eu assumi o nome de Orieta. Foi Orieta que me salvou e fez eu ver Breno durante todo o período que ele esteve preso. Não, quando surgiu o golpe, ficou todo mundo escondendo tudo o que tinha. Porque tinha um escritório do partido lá ali no ponto Sem Réis e eles pegaram todos os nomes. Foi uma falha, né? Que a gente também não esperava o golpe. Ninguém esperava. Ao contrário, esperava fazer a revolução. As ligas camponesas no auge, tinha tido um comício aqui na Lagoa. Foi assim, ninguém esperava o golpe. Pegou todo mundo de surpresa. Nas ligas, eu fui secretária do primeiro escritório, que era ali bem perto do Teatro Santa Rosa, naquelas lojas de tecido. Aí tinha um escritório em cima e eu era a minha primeira atividade de trabalho foi como secretária das ligas. E íamos para Sapé com esquetes em cima de caminhão, na rua, nos comícios. Nessa época tinha Assis Lemos, que era o candidato da esquerda, e a gente fazia esquete antes. Ele usava a luz e a energia para fazer os comícios lá em Oitizeiro, na casa do meu pai. No dia que João Pedro Teixeira morreu, mataram, ele passou lá com um pacote de livros. Breno, inclusive, fez uma escultura de um cara atirando e ele tombando com os livros. Foi logo depois, assim, eu acho que foi em agosto, era logo depois do São João. E minha mãe estava fazendo pamonha. E aí eu estava, não sei se eu estava na mercearia, e ela chamou, ele chegou, entrou, e eu não estava na sala. Aí mamãe chamou, Zezita, vem ver aqui, quem veio comer pamonha. Aí eu digo, não. Aí quando fui ver, era Breno. Foi assim, a maior felicidade. Em 65, eu engravidei e casamos no dia 21 de abril. E minha filha nasceu exatamente no dia 16 de novembro. E a gente dizia que não ia casar com festa. E eu fui na igreja lá em Cruz das Armas. Eu fui com o Breno, ele de paletó, com guarda-chuva, que ele andava muito com esse guarda-chuva, e de paletó. E na entrada da igreja a gente cruzou com o Edinaldo do Egito. O Edinaldo tinha essa mágoa toda a vida, dizia assim, como é, Zezita, que você ia marcar o casamento e não me disse? Eu disse, mas não era para dizer a ninguém, como era que eu ia dizer a você? Mas aí nossos padrinhos, na igreja o padre disse, não pode fazer sem correr os banhos, porque a gente diz, tem uma história de correr banhos. Se correr os banhos, aí vai todo mundo saber, porque ele disse assim, vai casar Breno e Severina, né? Que meu nome na época era Severina. E aí a gente disse para o padre, então se o senhor não fizer o casamento, a gente vai ficar juntos sem casar. Aí ele disse, não, eu faço. Quando saímos da igreja, no Fusquinha, a gente foi passar na minha casa e eu saí toda arrumada e disse para minha mãe que ia para o encontro, que era no Recife, e que tinha que ser bem chique. Um vestido azul de linho lindo que eu tinha. E de franjinhas, bem na moda. E aí, quando chegamos lá em casa, avisamos, estamos casados. Aí vamos para Recife, mas para a lua de mel. E aí foi uma coisa, mamãe chorou, aquelas coisas de mãe, né? Mas como eles gostavam de Breno, e a gente avisava, a gente vai casar sem
é comunicar. Sempre a gente falava isso. E ele disse 21 de abril porque era a amarração completa, né, de Tiradentes. Não falei. Olha, você sabe que esse foi um assunto, por isso que eu amo demais os meus familiares, tanto da família de Breno quanto a nossa. Nunca ninguém falou que Orieta não foi de 7 meses. Né? Porque, claro, a gente contou, deu certinho, 7 meses, mas todo mundo sabia que era 9 meses, né? E ninguém nunca tocou no assunto. Minha mãe só falou uma vez, a minha filha casou grávida também. Aí, quando chegou lá para dizer para ela que estava grávida e que ia casar, ela disse, sua mãe não pode nem reclamar, ela sabe o que fez. Foi a única vez que minha mãe falou isso. E nós fomos morar na casa dos pais de Breno. Eu sempre morei com os pais de Breno, que foram outros pais. Eu vivi mais com eles do que com os meus pais. E ninguém nunca tocou nesse assunto. Era uma coisa selada. Pronto. Foi, todo mundo sabia, mas ninguém comentava. E mais interessante é isso. Veja só, quando minha mãe, claro, sabe, percebeu que eu estava grávida, aí, porque antes eu dizia, eu tive uma irmã que morreu aos 15 anos, faltando 10 dias para completar 15 anos de choque anafilático, nos anos 60. E aí eu já estava namorando com o Breno, e aí a gente combinou de um dia, quando engravidasse, casasse e engravidasse, eu poria o nome de Dinaura, que era o nome da minha irmã. E quando minha mãe percebeu que eu estava grávida, disse, minha filha, você está na casa do seu sogro. Não ponha o nome se for menina, não ponha Dinaura, ponha o Orieta. Agora, foi sugestão de mamãe, por preconceito. Como era nascer de 7 meses sem ser de 7 meses, aí minha mãe disse, eu não quero, só foi isso. Eu sei, ela sempre negou, mas foi, era preconceito dela, que ela não queria que chamasse Dinaura. Sabe, depois de 64, quando a gente veio novamente, porque a gente tinha um grupo, uma célula, aí foi muita gente que fugiu. Tinha Leonardo, que era dentista, aí fugiu para o Rio de Janeiro, Maia, que depois voltou para João Pessoa, foi para a Bahia. Quer dizer, esfacelou tudo e a gente não se falava. De 64 até 80, ninguém se encontrou, nem falou. Aí um dia, esse dia também foi marcante. Eu estava no Bom Preço, ali em Jaguaribe, e aí Maia entrou. Aí a gente não aguentou e se abraçou. Porque Maia era assim, uma pessoa que arregimentava os jovens. Foi uma pessoa assim, essencial para me fazer entender o que é a vida de um partido. E aí a gente começou um encontro chamado Olga Benário. Aí foi em 80 que a gente voltou a trazer o pessoal do jornal Inventa. Foi quando veio a anistia, quando Paulo Freire retornou do exílio. Aí a gente volta, agora com muita parcimônia. Agora, durante todo esse período, mantivemos o teatro. Aí fomos fazer, inclusive, a gente montou uma peça de Guilherme Figueiredo, que era irmão do Figueiredo. Quer dizer, a Matrona de Éfeso. Fomos fazer comédias e continuamos, né? Sem esmorecer. Fazendo na garra, como vamos fazer de agora em diante.